Todos olhavam atônitos para Goku, parado no meio da arena, envolto por uma aura de luz que ninguém jamais tinha visto antes. Seus cabelos se erguiam, brilhando em um branco resplandecente, e quando seus olhos se abriram, reluziram dourados. Aquilo não era apenas uma transformação, era algo que ultrapassava o nível do instinto superior. Whis, Gohan, Kuririn, até mesmo Vegeta em seu canto, ficaram imóveis, tomados pelo espanto e pela desconfiança. De olhos fechados, Goku ouviu uma voz profunda dentro de si, a voz de Goten. Respirou fundo e murmurou para si mesmo: "Filho, você deixou uma parte de si em mim. Sua força, sua dor, sua fé em mim. Nada do seu sacrifício será em vão." Então abriu os olhos de repente, e o dourado neles brilhou com uma intensidade que fez o chão tremer. Em pensamento, ecoou sua promessa: "Goten, eu juro a você, mesmo que o universo inteiro se levante contra mim, eu vou vingar você." Ao estender as mãos e começar a carregar energia, o espaço ao redor tremeu. Seu grito ecoou como uma tempestade, abalando céus e terra, rachando o solo. Seus amigos recuaram aterrorizados com a magnitude da mudança. Até mesmo Whis não ousava se aproximar. O impacto não se limitou à terra. Alcançou os reinos dos deuses, e os demais sentiram a pressão avassaladora. Alguns comentaram com preocupação: "Isto é um poder sem precedentes." Outros, revoltados, disseram: "Se deixarmos isso continuar, não restará mais autoridade para nós." No palácio, o pequeno Zeno batia palmas e ria: "Uau, nosso herói voltou! Isso é tão divertido!" Mas o grande sacerdote, com os olhos cheios de fúria, pensava: "Não vou suportar mais isso. Preciso encontrar uma chance de intervir pessoalmente. Ele chegou a um nível que ameaça até os meus filhos." O tremor enfim cessou, mas o silêncio que seguiu era mais pesado que qualquer tempestade. Goku, de olhos fechados novamente, parecia travar uma batalha interna para controlar aquela nova transformação que havia explodido de dentro dele. Seus amigos respiravam com dificuldade. Kuririn murmurou: "Esse é o Goku, ou estamos diante de algo totalmente diferente?" Gohan respondeu com seriedade: "Sinto que esse poder não é apenas de um guerreiro, é algo que ultrapassa os próprios deuses." Todos olharam para Whis, esperando suas palavras. Ele suspirou preocupado e declarou: "O que vejo diante de mim jamais foi alcançado por ninguém. É uma fusão rara entre o instinto superior e a transformação Super Saiyajin. Uma combinação indescritível. Eu chamaria de instinto superior dourado." Quando o poder de Goten se uniu ao de Goku, ele conseguiu encarnar a técnica dentro da forma de Super Saiyajin nível 1. Mas acredito que essa transformação ainda está incompleta. O choque foi geral. Vegeta quase explodiu de raiva. Seus punhos tremiam enquanto gritava para si mesmo: "Mais uma vez você me supera. Alcançou um nível onde consegue brincar com a técnica e ainda afundi-la ao Super Saiyajin. Como vou suportar isso? Ele está 2 etapas à minha frente." Mas Beerus, a poucos passos dali, não compartilhava da mesma estupefação. Ele estava em tensão máxima, enquanto Goku se aproximava lentamente com os olhos dourados em chamas, que só carregavam vingança. Cada passo de Goku soava como uma lâmina cortando o ar, sufocando todos ao redor. Whis suava, apreensivo, e pensava: "É impossível Beerus resistir a esse poder. Eu preciso intervir. Mas se eu fizer isso, vou ferir o orgulho dele. E para Beerus, sua honra vale mais que a própria vida." Goku parou diante dele, levantando a mão lentamente, sem dizer uma palavra. Beerus se viu numa posição humilhante, todos os olhares fixos nele. Incapaz de suportar parecer fraco ou com medo, rugiu com toda a sua voz, preenchendo o espaço: "Não deixarei sobrar nenhum traço de você, Goku." Seu corpo explodiu em energia devastadora, reverberando um ataque que misturava seu orgulho ferido e sua fúria acumulada. Foi uma explosão de poder que ninguém jamais havia visto dele. Seus amigos recuaram gritando: "Goku!" Todos acreditavam que ele havia sido engolido pela tempestade colossal. Até mesmo Gohan gritou em desespero: "Pai!" Mas no meio da poeira e dos escombros que subiam, uma única frase ecoou dos lábios de Whis, fria e calma como um trovão distante. Ele ainda não usou nenhuma fração do poder dessa transformação. O silêncio reinou por um instante, até que a poeira se dissipou. Goku surgiu exatamente onde estava, de pé, com a mão ainda erguida em direção a Beerus. Seu corpo não tinha sequer um arranhão. Mais do que isso, sua expressão permanecia indiferente, como se nada tivesse acontecido. Os olhos de Beerus se arregalaram, seu corpo tremia mais do que antes. Em outro planeta, Champa observava em silêncio, rangendo os dentes. O ódio o consumia, não por ver Beerus em desvantagem, mas sim porque o adversário dele era Goku. Batendo a mão com fúria, gritou: "Esse maldito Goku sempre ultrapassa os limites. Não vou permitir que ele suba ainda mais." Mas Vados, ao seu lado, fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Com uma voz fria e profunda, respondeu: "Nem pense nisso, Champa. Intervir agora não é uma opção. O que está diante de você vai muito além dos seus limites. Aproximar-se deste confronto pode significar a sua aniquilação." Goku encarou Beerus com seus olhos dourados faiscantes. Seu semblante era gelado, mas carregava uma ironia cortante. Então disse em voz grave: "É assim que termina a história de um deus da destruição? Eu esperava que ao menos conseguisse me mover alguns centímetros, mas parece que vou ter que acelerar o seu fim, Beerus." Antes que alguém pudesse reagir, Goku desapareceu como um relâmpago, reaparecendo diante de Beerus. Um único golpe, tão rápido que ninguém conseguiu enxergar, atingiu o peito do deus. Até Whis, atônico, murmurou: "Essa velocidade nunca vi nada igual." Beerus foi arremessado ao chão com violência, ficando estirado, arfando, mergulhado em sua própria impotência. Goku se aproximou em passos lentos, mas cada um deles irradiava uma aura sufocante. Sua voz saiu fria como gelo: "Não se preocupe, eu apenas testava os efeitos dessa nova forma." O golpe que o jogou ao chão representou apenas 1% do meu poder. Todos estremeceram. Vegeta regalou os olhos incrédulo. 1%? E essa transformação ainda está incompleta? Piccolo, chocado, murmurou: "Se isso for verdade, Beerus não tem a menor chance." Dentro de Goku, a fúria queimava como um vulcão prestes a explodir. Com voz rouca, declarou: "Eu sempre o defendi, Beerus, até mesmo da ira do meu próprio filho. Mas você não hesitou em tirá-lo de mim. Agora não haverá piedade." A terra começou a tremer sob seus pés. Beerus mal conseguia levantar a cabeça. Respirava ofegante enquanto via a sombra de Goku se aproximar.
até Whis permaneceu imóvel, dividido entre o instinto de proteger Beerus e a dura realidade que o forçava ao silêncio. Goku ergueu a mão, sua energia dourada flamejante, seus olhos cintilhando fixos em Beerus. Sua voz ecoou firme, gélida. Esta é a sua sentença final, Beerus. Mas antes que liberasse o ataque, o espaço inteiro vibrou com um som imponente que vinha do palácio dizendo: era a voz do grande sacerdote, em uma fúria jamais ouvida. Whis, intervenha imediatamente. Não permita que isso continue. Aquelas palavras soaram como uma ordem divina, incontestável. Whis não teve choia. Num piscar de olhos, moveu-se em uma velocidade além de qualquer limite, rompendo espaço e tempo, avançando em direção a Goku. O impacto foi como um raio. O solo explodiu. Uma nuvem densa de poeira cobriu tudo. Kuririn gritou em pânico. O que está acontecendo? Whis atacou o Goku. Gohan congelou, incapaz de acreditar no que via. Vegeta acerrou os punhos, exclamando: impossível! Whis intervir contra Kakaroto? Quando a poeira baixou, a cena ficou clara. Goku permanecia de pé, intacto, mas agora havia um pequeno risco de sangue em sua face, um corte fino em sua bochecha. Ainda assim, seus olhos permaneciam frios e indiferentes, como se nada tivesse acontecido. Whis, por sua vez, havia conseguido arrastar Beerus para longe da aniquilação. Olhava para Goku com uma seriedade inédita. Sua voz ecoou firme e implacável. Basta, Goku. Você não pode continuar. Isso trará uma catástrofe para todo o universo. Mas a resposta de Goku foi cortante, desprovida de compaixão. Catástrofe. A verdadeira catástrofe foi Beerus ter tirado meu filho de mim. E você, Whis, trouxe a sua própria desgraça ao se opor a mim. Nem o universo inteiro será suficiente para me impedir de honrar o sangue de Goten. Você é o próximo, Whis. Num instante, Goku avançou com uma velocidade que ultrapassava até a percepção dos presentes, desferindo um colossal golpe contra Whis. O solo tremeu violentamente. Whis foi lançado para longe e, pela primeira vez, seu corpo caiu pesadamente ao chão. Seus amigos prenderam a respiração, em choque absoluto diante do inimaginável. No Palácio Real, o grande sacerdote observava a cena, seu rosto tomado por tensão crescente. Cerrou os punhos e pensou consigo mesmo: não, desse jeito Whis será forçado a lutar com todo o seu poder e o universo será destruído. Se for necessário, desobedecerei às ordens do próprio Zenon. Não posso permitir que essa catástrofe se espalhe. Zenon não entende a gravidade disso, ele apenas se diverte. Na Terra, Goku avançava lentamente em direção a Whis, erguendo novamente a mão, preparando uma energia capaz de apagar qualquer existência. Sua voz ecoou firme: acredite, Whis, mesmo que use sua força máxima, o sangue ferve dentro de mim e você não poderá deter um pai que carrega a responsabilidade de vingar seu filho amado. Mas Whis, apesar dos ferimentos, sorriu com uma calma desconcertante e disse, surpreendendo a todos: parabéns, Goku, você agora alcançou 50% do meu poder máximo. Todos ficaram petrificados. Kuririn gritou em choque: 50%? Isso é impossível! Gohan engoliu seco, sua voz trêmula. Meu pai ultrapassou todos os limites da lógica. Mas Goku não se abalou. Seus olhos frios permaneceram fixos em Whis enquanto concentrava a energia da morte. Antes que pudesse lançar seu golpe final, o espaço se abriu em um clarão. Vados surgiu com um rosto gélido como o gelo, e ao lado dela, Champa, em fúria, rugiu como trovão. O choque tomou a todos. Ninguém imaginava que um deus da destruição de outro universo interviria naquele momento. Mas Champa, com a face carregada de ira e orgulho, gritou em voz retumbante: eu vim porque jurei a mim mesmo que derrotaria Beerus um dia, e não deixarei que ninguém mais o destrua. Esse mérito não será de Goku. Beerus, ainda deitado, olhou friamente para o irmão. Levantou-se com dificuldade, sem dizer uma palavra, mas seu semblante revelava aceitação e até disposição para lutar ao seu lado. Seus olhares se encontraram, como se pela primeira vez concordassem em unir forças contra um inimigo comum. Goku sorriu com ironia, seus olhos repletos de confiança, e disse calmamente: mesmo que se unam, isso não fará diferença. Eu poderia acabar com suas vidas em segundos, mas darei a vocês a honra de tentar. Um minuto de diversão, não mais do que isso. A humilhação incendiou ambos, que partiram juntos em ataques mortais sincronizados contra Goku, mas a surpresa foi aterradora. Suas mãos endureceram antes mesmo de tocá-lo, como se uma força invisível as tivesse paralisado. No instante em que Goku liberou sua aura flamejante, a luz explodiu como um vulcão, lançando os dois para longe, rolando pelo chão. Sem desistir, recuaram e lançaram uma enxurrada de ataques à distância, mas nada surtiu efeito. Cada disparo se dissipava diante dele como fumaça. Enquanto isso, Vegeta permanecia imóvel, suas veias saltando de tanto ódio. Seu coração não suportava assistir Goku superar a todos daquela forma, mas de repente, virou-se rapidamente e percebeu o Kaioshin do Universo 7 bem ao seu lado, observando-o de perto como se uma ideia sombria começasse a nascer em sua mente. Goku se preparava para lançar o golpe final. Sua aura quase despedaçava tudo ao seu redor, quando sorriu e declarou com confiança: o minuto acabou, este é o destino de vocês. Mas antes que o ataque fosse desferido, uma explosão estrondosa ecoou de um dos cantos da arena. Todos pararam, suas atenções voltadas para a origem. A poeira se dissipou lentamente, revelando uma cena que ninguém compreendeu de imediato. O Kaioshin do Universo 7 jazia morto no chão, sua aura desaparecida. O choque caiu sobre todos como um raio. A vítima não fora abatida por um inimigo externo, mas sim por Vegeta. Ele estava de pé, com o semblante carregado, olhos afiados e o sangue queimando em suas veias como fogo. Vegeta, o que você fez? Até mesmo Goku congelou, seu rosto tomado por espanto. Mas o golpe mais duro foi em Beerus. Seu corpo tremeu, sua energia começou a apagar, pois a morte do Kaioshin significava também a morte do deus da destruição. Caiu de joelhos, arfando, até erguer o olhar para o Whis e murmurar com dificuldade: Whis, não esperava que meu fim seria assim. Cuide-se e cuide dos sagrados. Então voltou-se para o irmão Champa, seu semblante misto de tristeza
tristeza e ira contida. Champa conteve a própria comoção. Seu idiota, como ousa me deixar agora? E em um instante terrível, a aura de Beerus desapareceu para sempre. Seu corpo se desfez no nada. Nada restou, além de um vazio esmagador. Todos gritaram furiosamente com Vegeta, exigindo uma explicação, mas ele não disse uma única palavra. Seus olhos fixos no chão como se carregasse um segredo grande demais para ser revelado. Somente Goku o observava em silêncio e dentro de si começou a pensar: Vegeta, eu sei que você não fez isso por traição. Há algo além da nossa compreensão por trás da sua decisão, algo mais doloroso do que imaginamos. Nesse momento, o grande sacerdote finalmente entrou. Parou no centro da arena, seus olhos ardendo como chamas ao encarar a todos. Um arrepio percorreu os presentes, principalmente Vados, que tentava esconder seu medo por trás de uma expressão imóvel. Ele avançou em direção a Whis, seus passos ecoando pesados pelo chão, e declarou com uma voz cheia de força e severidade: haverá julgamento, e todo aquele que cometer uma infração será punido sem piedade. Você, Whis, ousou lutar além dos limites permitidos. Mesmo sendo meu filho mais querido, sua atitude é imperdoável. Você será privado da honra dos anjos, será deixado sozinho, sem propósito, sem forma, perdido nesta existência. Lágrimas escorreram dos olhos de Vados. A dor a consumia. Ela sabia que Whis havia errado, mas jamais esperava que ele perdesse tudo dessa maneira. Enquanto isso, Goku permanecia de olhos fechados, como se nada mais tivesse importância. Whis caminhou lentamente, retirando suas vestes celestiais, como se sua imponência tivesse caído por terra. Levantou o rosto para o pai e, com uma voz rouca, mas serena, respondeu: reconheço que ultrapassei meu lugar e que já não sou digno da honra de um anjo. Aceito sua sentença, pai, mesmo que eu vague sem identidade pelo vazio. O silêncio pairou até que o grande sacerdote voltou-se para Vegeta, sua voz ainda mais dura: Vegeta, você é o responsável pela morte de Beerus e do Kaioshin. Seus crimes não podem passar sem punição. Sua sentença é a prisão por um longo período para que aprenda o valor das correntes, depois de viver uma vida inteira em busca de poder sem limites. Vegeta cerrou os punhos com tanta força que seus veios pulsaram. A fúria explodia dentro dele, mas foi contida a duras penas. Trunks correu até o pai, lágrimas caindo sem controle, e gritou: pai! Mas todos sabiam que a sentença mais pesada ainda estava por vir. O grande sacerdote ergueu a mão e anunciou, sua voz enchendo a arena de temor: e agora chegou a vez de Goku. Sua punição será a mais severa de todas, pois foi ele quem despertou a discórdia, rompeu o equilíbrio e abalou a ordem da existência. Por isso será banido deste plano, lançado no vazio, onde não há tempo, nem vida, nem sequer morte. Permanecerá lá para sempre, em um nada insuportável, pois não há perdão para quem toca no sagrado e desperta a ruína. A sentença caiu como um raio sobre os corações. Os amigos de Goku ficaram paralisados, lágrimas inundando seus olhos. Gohan chorava, gritando desesperado: não, não pode ser! Já perdi meu irmão Goten, agora vou perder você também! Kuririn e Mestre Kami, chorando, imploravam por clemência. O velho suplicava com voz trêmula: grande sacerdote, por favor, reconsidere. Goku não é mau, ele sempre lutou pelo bem. Mas Vados ergueu a mão e disse com firmeza: silêncio a todos. Meu pai não volta atrás em suas decisões. O que foi dito está selado. Em meio ao colapso, Goku permanecia imóvel, olhos fechados, como se nada pudesse mais tocá-lo. Então, respirou fundo e falou calmamente, palavras simples, mas cheias de peso: eu sei que tudo isso aconteceu por minha causa e que ultrapassei os limites. Peço perdão a todos vocês, mas acreditem, minha intenção sempre foi justa. Não estarei sozinho. O espírito de Goten ainda está dentro de mim. Sua energia corre pelo meu corpo e me acompanhará onde quer que eu vá. O choro de Gohan se intensificou. Pai, não me deixe. Eu não posso perder você também. Goku se aproximou um pouco, olhando para ele com um sorriso sereno. Gohan, ouça bem. Goten sempre sonhou em dominar o instinto. O que fiz foi por ele, mesmo que terminasse assim. Agora é sua vez. Carregue o legado dele, use o tempo que tem e alcance o que ele alcançou. Seja o escudo que protege a terra. Suas palavras atravessaram os corações, enquanto o julgamento avançava. Goku fechou os olhos novamente e murmurou como se falasse diretamente com Goten: estou em paz. Nos encontraremos em algum lugar, algum dia. Num clarão imenso, o corpo de Goku desapareceu, levando Vegeta consigo, deixando apenas um vazio de dor indescritível. Todos imersos no luto. Restava apenas um silêncio sufocante no lugar onde eles estiveram. No mundo do vazio, onde não há som, nem luz, nem tempo. Goku estava sentado, imóvel como uma estátua, seu rosto sem expressão. Nenhum vento, nenhuma vida, apenas o eterno nada. Ele pensava em silêncio, tentando compreender o que havia acontecido, mas até mesmo seus pensamentos se dissolviam como se derretessem no nada. De repente, de um canto distante na escuridão, uma figura misteriosa tomou forma. Seu rosto era indistinto, mas seus olhos brilhavam tenuemente, e aquela voz sussurrou nas sombras: um novo ser foi lançado aqui. Isso não acontecia há eras. Esperei tanto tempo. Talvez agora a minha hora tenha chegado.